Oi, gente, eu tô vindo gravar um vídeo sobre luto, porque outro dia eu coloquei uma caixinha nos meus stories de pesquisa sobre assuntos que vocês gostariam que eu falasse. O mais votado foi resiliência, porém algumas pessoas me escreveram pedindo pra eu falar sobre o luto. Bom, então eu resolvi fazer esse vídeo, porque o luto é um assunto que ninguém quer falar sobre, porém ele tá muito presente na nossa vida, em algum momento a gente vai viver algum tipo de luto. É uma fase, uma situação que ninguém quer passar, a gente não compreende uma perda e às vezes a gente até se culpa por essa perda, né? Então, assim, o luto ele é uma fase da nossa vida que acontece relacionado muito a esse sentimento de perda, de amor, de uma mudança drástica ali na nossa rotina e faz parte da superação. Então a gente tem que viver sim o luto, porque a gente precisa dele para fazer a superação, para conseguir sofrer o que tem que sofrer e depois se reerguer. Bom, o luto não necessariamente ele está relacionado à morte de alguém. Às vezes, né, a palavra luto está muito relacionada ali a esse sentimento, né, de que alguém morreu, enfim, e não. Essa fase, esse sentimento que a gente tem sim que viver, que é o luto, ele pode estar relacionado em relacionamentos. Então, por exemplo, você tem um noivo, um marido, um namorado, enfim, que aí vocês terminam e você vai viver esse luto. Você gosta da pessoa, você viveu ali um período, vai mudar a sua rotina, você vai ter que lidar ali com aquela perda. Então, é uma fase de luto. A mesma coisa acontece com amizades, então às vezes você tem um grande amigo ali, vocês falam todo dia, aquela pessoa que te dá força, que você conta, e de repente você descobre que ela não era tão seu amigo, te trai, ou de repente até, sei lá, começa a namorar e aí se afasta, some da sua vida, nunca mais responde suas mensagens, enfim, você também acaba tendo que lidar com aquela perda, com aquele momento de que você não tem mais aquilo que de repente fazia bem, que estava ali na sua rotina, que você amava, enfim. A mesma coisa acontece com o trabalho. Então, você tem um trabalho que é importante para você e de repente acontece alguma coisa que você perde tudo, é mandado embora, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, você também tem que lidar com o luto. O luto também pode estar relacionado a sonhos, então você tem um sonho e de repente esse sonho vai por água abaixo, então também é um luto. E o de pessoas queridas que falecem, enfim, que infelizmente é um momento que a gente está vivendo demais por conta dessa pandemia. Então, diariamente, né, a gente vê os números crescendo na reportagem. Às vezes é alguém próximo da gente, às vezes não é próximo da gente, mas é próximo de alguém que a gente gosta e a gente tem que ajudar ali a pessoa a passar por esse luto. Enfim, então o luto ele está relacionado muito a esse sentimento de amor, de perda, de saudades, e a gente tem sim que passar por essa fase porque ele faz parte da superação. Muitas vezes a gente evita falar disso, né? Traz um sentimento ruim. A gente parece que a gente é criado para estar sempre bem, estar sempre feliz. Então a gente não aceita isso e a gente não quer falar sobre isso. Então a gente não sabe lidar com esse sentimento, a gente não sabe lidar com essa perda, a gente evita falar dessa perda, a gente não consegue aceitar essa perda e aí a gente tem dificuldade de seguir em frente. Nas pesquisas que eu fiz, artigos e etc., eles falam muito sobre fases do luto, que nós vamos passando por fases do luto até chegar na aceitação. Eu não sei se eu pessoalmente concordo com isso, embora tenham artigos, enfim, estudos, porque às vezes eu acho que não é como se fossem fases de um videogame, né? Que você vai passando ali etapa por etapa até chegar no chefão. Mas eu acredito que às vezes a gente vai e volta. Mas existem esse grupo de características que te colocam nessa fase, vamos dizer assim. Mas não necessariamente você tá numa fase significa que você vai sempre adiante. Pode ser que você regresse. E é importante a gente identificar aonde a gente tá nessa fase do luto. Então, assim, a primeira é a negação, quando a gente fica nessa questão de não, isso não é verdade, isso não aconteceu, a gente fica negando, não aceita de forma alguma. Depois vem a raiva,
que é quando a gente fala assim, nossa, isso não é justo, porque foi acontecer isso, que revolta, que absurdo, a gente fica revoltado. Depois vem a barganha, tipo, meu, já neguei, já fiquei revoltado, agora é tipo, meu, então vamos fazer uma barganha. Quem tem algum tipo de religião, tal, acaba fazendo promessas, tipo, ai, Deus, por favor, se você me trouxer o meu amor, eu prometo que eu vou, sei lá, dar uma cesta básica todo mês. Enfim, a gente faz algum tipo de barganha, porque é como se a gente vinculasse, né, o fim daquele sofrimento a algo que a gente pudesse dar em troca. Bom, aí chega uma hora que a gente fala, não tem mais o que fazer, então vem a fase da depressão, que você olha e fala assim, não tem mais o que fazer, já era, deixa pra lá, mas aí isso daí te traz uma tristeza profunda, você se afunda na cama, fica lá muito triste, se isola, fica apático, não tem vontade de fazer as coisas, altera até o apetite, enfim. E depois vem a fase da aceitação, quando você fala, tá, não posso mesmo fazer mais nada, então eu tenho que aceitar, superar, seguir em frente. Como eu disse, eu não sei se eu acredito, recentemente eu passei por uma perda, não foi falecimento, graças a Deus minha família, tá todo mundo bem, mas eu tive uma perda e eu sinto que eu estou nessa fase do luto. E às vezes eu tô na negação, tipo, não, isso não é verdade, qualquer hora eu vou acordar. E tem horas que eu fico na barganha, tipo, por favor, Senhor, se você fizer isso, eu prometo que eu nunca mais vou fazer nada de errado, enfim. Tem horas que eu deito na cama e falo, meu, eu não quero levantar daqui, eu choro. E tem horas que eu falo assim, não, bola pra frente, já foi, a vida segue adiante e eu tenho que seguir, então vamos lá, vou gravar meus vídeos de novo, retomar a psicologia pra me distrair, enfim. Então, por isso, tem horas que eu sinto que eu vou e volto. Óbvio, cada vez eu sinto que eu estou um pouco melhor, eu vou tentando me ajudar e isso vai trazendo aceitação com um pouco mais de facilidade. Então, essas etapas eu acho que é mais ou menos ali pra gente se enquadrar em algum momento, pra gente ter um norte pra seguir, pra conseguir passar por essa superação. E aí eu anotei aqui alguns pontos, né, pra ajudar nessa superação. Eles são muito baseados na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que eu faço desde 2018. Então, assim, uma coisa que eu faço bastante em diversas etapas da minha vida, não só no luto, apliquei para agora, né, nesse momento que eu estou passando, porém, não é necessariamente a única forma que pode se usar a TCC. Desculpa, gente, os cachorros estão malucos que tocou a campainha. Enfim, então assim, eu faço muito um diário. E o diário que eu digo não é só o diário que eu tenho também, que eu anoto ali os sentimentos, o dia a dia, o que aconteceu. Mas é um diário de anotar o pensamento que eu tive, o que eu senti, o que eu fiz depois. Porque, assim, muitos dos nossos sentimentos, de acordo, né, com a TCC, eles estão relacionados com os pensamentos que a gente tem. Então, por exemplo, se você fala assim, eu nunca vou passar por isso te dá tristeza, você fica deprimido. Se você fala assim, nossa, eu sou foda, todo mundo me ama, você se sente feliz, você se sente bem. Então, os sentimentos estão muito relacionados aos tipos de pensamento que a gente tem. Então, eu aplico isso a muitas coisas na minha vida, no dia a dia. Então, assim, eu tento identificar quais as fases que eu tô nesse luto através dos meus pensamentos. Então, fazer um diário, tipo, hoje eu tô bem. Eu acredito que não tem mais o que fazer, a única coisa é aceitar, eu sentar aqui, gravar meus vídeos, me distrair, bola pra frente. Então, eu identifico esses pensamentos, identifico o que eu tô sentindo, o que eu faço posterior a isso, e eu consigo entender mais ou menos ali que eu tô na fase da aceitação. Outra coisa que me ajuda também em diversas situações, inclusive nesse momento de luto, é escrever uma carta para o objeto perdido. Então, muitas vezes a gente tem um sentimento, aquela bagunça ali dentro, e se você consegue sentar, conversar com a pessoa, falar o que você tá sentindo, de acordo, né, com o tipo de luto que você tá vivendo, ótimo. Porém, nem sempre isso é possível,
Muitas vezes, por exemplo, você termina um relacionamento, a pessoa, sei lá, tá casado com outro, não quer atender suas ligações e etc. Você não tem o que fazer. Ou de repente, nessa situação mesmo de morte, você não tem como falar com a pessoa. Então, você escrever uma carta explicando como você se sente. Isso ajuda você a colocar para fora esse monte de pensamento que às vezes está embaralhado e esse monte de sentimentos também. Bom, outra coisa que eu anotei aqui que ajuda é fazer rituais de despedida. Em que sentido? Por exemplo, em questões de morte, né, a gente pode ir no cemitério, fazer ali um ritual de despedida mesmo para a pessoa, para o ente querido. Porém, nem sempre é relacionado à morte. Então você precisa identificar ali o que seria um ritual de despedida para você. Eu, por exemplo, já vivi finais de relacionamento, de trabalho, etc. E eu identifico ali quais são os gatilhos, vamos dizer assim, que pode despertar sentimentos ruins, e que se eu fizer um ritual relacionado àquilo, eu consigo caminhar para um ponto final, para um encerramento. Então, por exemplo, muitas vezes deletar as pessoas das redes sociais, enfim, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, quando a gente tá muito triste, muito ansioso e tal, técnicas de relaxamento. A TCC também ela fala bastante sobre isso. Então, a gente estar focado no momento presente. Então, fazer como se fosse uma espécie de meditação, onde você foca na respiração. Foca só nisso, o ar entrando e o ar saindo. Isso faz você focar em uma única coisa no momento presente e não ficar pensando em coisas como, por exemplo, e se eu tivesse feito isso? E se voltasse o tempo? Ou então, tipo, já sei, amanhã eu vou ligar, vou fazer isso, não sei o quê. Então, isso às vezes causa depressão, ansiedade na gente. Faz a gente ter esse andamento, né, pra frente e pra trás nessas fases. E a gente focar no momento presente, a gente fazer essa técnica de relaxamento pode ajudar bastante pra gente estar focado no aqui e agora. Bom, voltando, né, à questão do diário, você faz esse diário mais pra frente, comparando as coisas que você pensava e sentia. Questiona os seus pensamentos, é pensar sobre o pensamento, então questiona. Por exemplo, eu tô tendo esse tipo de pensamento, no que esse pensamento pode me ajudar? Às vezes nada, às vezes ele só tá trazendo prejuízo pra você, às vezes ele é um pensamento disfuncional. Então, por exemplo, você pensar, tipo, se eu tivesse falado que eu amava ele e isso teria sido diferente, não vai voltar o tempo. Esse tipo de pensamento não te ajuda em nada, faz só você sofrer mais. Então, você fazendo esse diário, você consegue identificar esses pensamentos e aí você consegue identificar aqueles pensamentos que te ajudam e os que te prejudicam, aqueles pensamentos que são disfuncionais e não vão te ajudar a superar essa fase do luto. Outra coisa que eu faço também é listar as atividades que me fazem bem, as que me fazem mal e as que poderiam me fazer bem. Então, por exemplo, ficar entrando no Instagram, revendo, revivendo algumas coisas me faz bem? Não, me faz chorar, me faz falar, olha, tudo que eu perdi, enfim, alguma coisa relacionada a isso. Então, isso é uma atividade que me faz mal. Ler me distrai, faz eu estar envolvida ali no livro, me dá vontade de escrever, me dá vontade de terminar o livro para comprar outro livro, para comprar eu tenho que sair de casa, enfim. Então, ler é uma atividade que me faz bem. Outras atividades que poderiam me fazer bem, eu gosto muito de caminhadas, de natureza, então por que não ir ao parque, caminhar e ver se isso me faz realmente bem? Então são os 3 tipos de coisas que eu listo, as atividades que me fazem mal, as que me fazem bem e as que poderiam me fazer bem. As que fazem mal, não preciso nem dizer, é só você ir aos poucos abolindo elas. Eu sou radical, eu já corto de vez, eu não gosto de ficar sofrendo. Mas algumas pessoas não têm essa facilidade de simplesmente cortar, mas vai diminuindo. E as atividades que fazem bem, continua fazendo ou até aumenta a frequência com que você faz. E tenta fazer essas outras atividades que você identificou que talvez elas te fizessem bem. Isso vai te ajudar na superação do luto. Bom, então novas atividades ajudam na superação. Atividade física também ajuda bastante na superação por conta, né, das químicas ali que funcionam dentro da gente. A socialização, o ser humano ele é um ser sociável,
Então, ele socializar, ele estar junto de outras pessoas, ele conversar, ajuda muito. E uma coisa que eu sempre penso é, vai passar. Tá doendo muito, tá muito ruim, é um sentimento de tipo, nossa, eu nunca mais vou sorrir na vida. Porém, não é verdade, não é verdade, a gente tem que focar nisso, não é verdade. E trabalhar esse convencimento de que sim, está doendo, sim, estou sofrendo, sim, tenho que passar por isso. Porém, vai passar e a minha vida vai tomar o rumo normal. Para isso, lógico, a gente tem que ir se ajudando. E essas é uns passos que eu utilizo na superação. Bom, no luto, o nosso corpo também reage, mas não com isso é uma doença. As pessoas hoje em dia, elas medicalizam tudo, elas vira tudo patologia, tudo vira doença. E não necessariamente é isso. Então, assim, muitas vezes você vai perder o apetite, você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir dor de estômago. Tudo isso está muito relacionado ao emocional. E se você está vivendo luto, você está vivendo ali um momento de tristeza, de perda, de saudades. E é normal o seu corpo reagir. Não com isso que é uma doença. Lógico, se são coisas que se prolongam demais, se são coisas que acabam fugindo ali daquela normalidade, vamos dizer assim, sim, você tem que buscar ajuda. Mas não é com isso que tudo é doença, tudo precisa de medicamento. Hoje em dia a gente não quer sofrer, a gente quer fugir de tudo muito rápido. Se a gente não sofre, a gente não se fortalece, a gente não passa por essa etapa. Então, assim, no primeiro sofrimento a gente corre pro médico e quer tomar um remédio para se livrar daquilo. Ou pro bar. Enfim, então a gente tem que pensar um pouco sobre isso, que o luto é normal, então é normal a gente ficar triste, é normal o nosso corpo ter reações. As pessoas querem que a gente esteja feliz, mas nem sempre isso é possível. Se você sufoca esse momento de luto e tenta fazer isso, né, que a gente aprende desde que a gente nasce, tem que ser feliz, não pode chorar, enfim, sempre falo isso. Mas se a gente faz isso, né, age dessa forma, uma hora o luto bate. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser o ano que vem, mas uma hora ele vem e ele bate. Então, sim, respeita esse seu momento. E a gente também tem que aprender a respeitar os outros, né? Falando de luto, não só a gente sofre com isso. Outras pessoas também passam por momentos assim. E a gente tem que respeitar o que cada um consegue fazer com aquela dor. As pessoas não reagem iguais, elas não têm as mesmas experiências de vida, elas não têm a mesma visão de mundo. Então, uma coisa que pode ser tranquila pra mim pode doer muito no outro. Uma coisa que eu reajo de determinada forma, como eu dei o exemplo, exclui todo mundo, apaga tudo, rasga foto. Eu sou drástica assim, sabe? Tipo, imediatista. Algumas pessoas não. E a gente tem que respeitar o que cada um consegue fazer com essa sua dor. Porque essa dor tá muito relacionada ao amor, às saudades. E a gente tem que respeitar o que cada um sente.